O Brasil não está normalmente no radar da mídia, da opinião pública, do establishment político norte-americano. E agora está, né? Interessante abrir o New York Times aqui ontem e ver que está falando sobre o Brasil na primeira página, né? Uma coisa bem interessante que não é comum. Não por razões muito positivas, mas está. O que, portanto, apresenta desafios enormes, mas também apresenta oportunidades. A gente sabe muito bem do que está acontecendo em relação a essa postura do Trump, muito dura em relação ao comércio com o Brasil, especialmente anúncio agora mais recente, mas anteriormente também, né, dizendo que ele exigia que o Brasil mudasse política interna do Brasil, senão teria uma retaliação econômica. Agora ele anunciou, embora não todas as tarifas que se esperava, né, foi graças a uma negociação muito bem articulada por representantes do governo brasileiro, representantes de diferentes setores, agências, ministérios brasileiros, e também um pouco congressistas que estão aqui em Washington. Mas também eu acho uma pressão interna dos Estados Unidos. Por isso que explica um pouco por que alguns setores ficaram de fora. Por exemplo, aeronaves, né? A Embraer. Claro que houve uma pressão das aerolíneas, muito poderosa aqui nos Estados Unidos, United, American, né, que estão no processo de comprar aviões da Embraer para que, por enquanto, não haja tarifas em relação a isso, até pelo menos que eles consigam essas aeronaves. Por que isso é interessante? Ou seja, o lobby mais organizado, atores importantes, né, conseguiu, né, se articular com o governo e pressionar para que não houvesse essas tarifas. Demonstra o quê? Demonstra que há espaço na sociedade americana ainda para você articular vozes diferentes e se organizar para defender os seus interesses. Por outro lado, houve aumento de tarifas em itens que se esperava que não fosse o caso. Por exemplo, o café. 1/3, mais ou menos, do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Quem é que vai ser impactado por aumento de café e outros itens aí? Carne, por exemplo, é o consumidor. O consumidor é esse ator difuso. Não houve uma articulação para poder defender os seus interesses nisso. Mas o interessante, tanto na carta do início do mês de julho como agora, é o caráter político, eminentemente político, né? De uma punição econômica, tarifária, comercial, mas uma motivação política. Ele fala quase que em grande parte sobre Alexandre de Moraes, sobre os atores políticos do Brasil que estão perseguindo democratas do Brasil, no caso o Bolsonaro, não cita, assim como ele não cita também Eduardo Bolsonaro, mas diz, né, brasileiros residentes nos Estados Unidos que estão sendo perseguidos por essa justiça ditatorial do Brasil e que ele, Trump, tem o dever de defender os interesses da liberdade, dos direitos humanos do cidadão norte-americano e das empresas norte-americanas. Claro, o Trump faz isso baseado num decreto que se articula numa lei de emergência nacional. Só que sabemos muito bem que não há emergência nenhuma em relação ao comércio brasileiro. Mas o que o Trump tem feito, vai continuar fazendo, é desafiar os limites do seu próprio poder. Por quê? Porque o poder, na verdade, de colocar, aumentar tarifas, cabe muito mais ao Congresso. E ele está desafiando essa jurisprudência que caberia mais ao Congresso, impondo essas tarifas como medidas emergenciais. Isso está sendo discutido na Justiça aqui, vai levar um tempo ainda. Enquanto isso, é muito jogo do Trump, ele vai impondo essas tarifas e tudo mais. Ele faz essas ações também um pouco sensacionalistas tarifárias para desfiar de por exemplo, esse escândalo que voltou à tona agora, relacionado ao Jeff Epstein, né? Porque até atingiria vários membros de diferentes setores políticos, ambos partidos aqui no poder, mas claramente também o Trump. E aí a tarifa volta também como não sei se uma cortina de fumaça, mas um outro item para desviar isso. Você olha aqui a imprensa nos últimos dias, se fala muito mais de questões econômicas, voltou um pouco questões internacionais também, e não se fala mais tanto do Jeff Epstein. Mas, claro que isso pode voltar também. Assim como há diferentes vozes, diferentes atores aqui que não estão totalmente alinhados com o Trump, seja na justiça, seja na imprensa, seja no próprio Congresso, e é nesses atores brasileiros, o governo e a sociedade civil também, acadêmicos, por exemplo, podemos organizar redes de resistência, embora o Trump seja muito, muito autoritário, muito truculento, diminuindo as vozes opostas no poder, mas é isso que nos cabe articular. Claro que seria mais fácil articular isso se o Brasil estivesse mais unido na defesa da sua soberania, mas sabemos que há representantes no Congresso brasileiro, políticos importantes do Brasil, que estão mais alinhados com o Trump do que na própria defesa da soberania nacional. Então, temos que nos organizar domesticamente, algo mais unificado para poder pensar essas questões e tentar explicar essa diversidade, essa complexidade do poder norte-americano, dos diferentes atores congressuais, né, jurídicos, da sociedade civil, para como apresentar uma contranarrativa, né? Alguns articulistas importantes aqui, de jornais importantes, recebedores, né, de prêmios Nobel de Economia, por exemplo, foram muito duros, muito críticos, apontando o caráter político desse aumento tarifário. Então, há espaço para avançar uma pauta de tentar desconstruir essa narrativa do Trump de que ele estaria defendendo os interesses americanos com esse tarifaço. Claro, ele tem muito mais poder do que quem não está na presidência, mas é o que cabe articular e tentar muito atento acompanhar o que está acontecendo. Certo? Um abraço.